Então, quando a gente fala de linguagem, o que a gente tem? Eu gosto de relembrar essa discussão histórica, que é essa proposição que vai ser feita aqui pelo Paul Broca, que era um neurologista francês, que ele vai propor a primeira evidência concreta, baseada realmente em dados pacientes, de que o cérebro, em algumas determinadas regiões, algumas funções cerebrais, está localizado em determinada área do córtex. Por que isso é importante? Vocês provavelmente já ouviram falar de frenologia, certo? Frenologia, não? Alguém aqui na sala já ouviu falar de frenologia? Tem certeza que você já ouviu falar em frenologia? Ah, exatamente. Perfeito. As mulheres estão. Parabéns pela sessão. Então, a frenologia foi uma invenção de um alemão que estava na Inglaterra e, na verdade, se espalhou muito na Inglaterra. A ideia da frenologia era que a gente conseguia determinar características comportamentais, inclusive de personalidade, baseado no formato do crânio. Porque a proposição era que o formato do crânio dependia do formato do cérebro. O cérebro ia crescer e ia moldando a parte óssea. Então, o que eles fizeram? Pegaram o seguinte, olha, o formato mais ou menos do crânio do inglês é X, desse jeito, o do francês daquele jeito. Então, como eles consideravam que os ingleses eram mais morais, eram mais religiosos, e os franceses eram mais bagunceiros, morais, tal. Então, se essa área aqui era mais ou menos preponderante no córtex, no crânio dos ingleses, então essa área devia estar relacionada com a moral. E, na verdade, o que eles fizeram foi, cada área, eles inventaram, especularam, relacionada a determinada função. E eram funções complexas, não era um comportamento simples, era o quê? Era a área da religiosidade, era a área da inteligência, era a área dos bons costumes, era a área da moral. E era por isso que uma sequência que veio lá da Inglaterra, inclusive foi estabelecida no Brasil de uma forma muito preponderante, até os anos 30, uma parte da justiça tomava decisão baseada nessa concepção equivocada, mística, da frenologia. Então, a pessoa era presa e ia lá e dizia, olha, não, esse cara tem sim, tendência ao assassino, tal, etc. E, chegando atrasado. Eu mesmo. Então, como foi uma concepção muito atrasada, isso fez com que boa parte dos neurologistas da época tentasse se afastar dessa ideia de que determinadas funções pudessem estar localizadas no cérebro. Então, veja, a frenologia é uma coisa totalmente equivocada e acabou atrasando parte do desenvolvimento da neurologia. Mas o Broca, ele vai, então, quebrar um pouco isso quando ele encontra alguns pacientes que tinham déficit de linguagem, incapazes de produzir a linguagem,
Então, raciocínio demonstrava perfeito, mas eles não conseguiam falar. E aí, esses são, inclusive, séries dos pacientes do Paul Broca, que estão ainda hoje em exposição no Museu da Ciência, em Paris, que é ali na Cité de la Ciência, lá em Paris. E, então, ele descobriu que todos os 5 pacientes, depois de mortos, a análise do cérebro desses pacientes tinham uma lesão na mesma área, que é a área frontal, um pouco mais anterior, um pouco mais abaixo, acima, mais na região mais superior aqui do sul central, uma lesão sempre no hemisfério esquerdo. Em todos os 5 pacientes, a lesão era exclusivamente no hemisfério esquerdo. E o Paul Broca, então, propôs na época que essa área ela era a área responsável pela fala. Então, veja, aqui, se eu fizer uma sequência, uma sequência aqui, nesse aspecto, assim, aqui eu tenho um córtex somatosensorial. Claro que na época a gente não conhecia o homúnculo de Pemberton ainda. Estamos falando no final do século XIX. Mas já se sabia que lesões nessa área provocavam alterações motoras. E as outras áreas do cérebro não se percebia nenhuma alteração funcional. Então, se existia assim, olha, parece ter uma área responsável pela parte motora. Então, esta área aqui, para o Broca, foi muito fácil ele elaborar bem. Talvez essa área seja responsável pela ativação complexa dos motoneurônios responsáveis pelo padrão complexo da fala, que corresponde musculatura da mandíbula, da língua, respiratória. É um conjunto, não é um grupo. Então, você tem que ter algo bem complexo. Então, isso é que ele propôs. E o mais interessante é que ele vai propor, então, que essa área estaria localizada aqui, seria o responsável para fazer essa articulação, parte motora, que iria gerar a fala. E é claro que nesta condição também, isso seria nesta área e só no hemisfério esquerdo. Posteriormente, isso foi demonstrado e confirmado, que essa é a área responsável pela expressão da fala, e posteriormente, um médico alemão, neurologista alemão, encontrou que mais ou menos nesta área aqui está localizado esse conjunto de neurônios é responsável pelo processo de interpretação. Então, foi a primeira função realmente localizada no cérebro foi a linguagem. E a localização é no hemisfério esquerdo, sendo na parte anterior responsável pela produção da fala, da linguagem, e na parte posterior responsável pela interpretação da linguagem. E, posteriormente, que existe um feixe neuronal de conexão entre essas duas grandes áreas responsáveis pela linguagem. Essa área da interpretação. Isso. Aqui eu tenho um parietal aqui, estaria mais ou menos isso aqui, seria o parietal, essa região aqui. E já temporal. Tá. Então, assim, por que é importante estudar a linguagem? Então, uma das coisas, aqui, neste lado aqui, nós temos a capa de um documento produzido pela Rede Ciência pela Educação, que é uma rede formada por pesquisadores, principalmente da área de neurociência, que se preocupa em desenvolver pesquisas que possam ser aplicadas na área da educação. Esse é um documento que fala sobre a questão dos estudantes, falando de crianças, com deficiência, e também os superdotados, como
tem uma função, né, bem imperativa. Então, a questão do surdo, né, ela é fundamental, ou seja, aqueles indivíduos que têm um problema de linguagem, não por uma questão no sistema nervoso central em si, mas por uma questão periférica. O indivíduo que tem a incapacidade de fazer, pronunciar, ou seja, que é mudo, tem incapacidade, o sistema nervoso dele, a área de brocar dele está íntegra, a lesão não é no cérebro, a lesão está exatamente na saída, ou seja, no aparelho fonador, que ele não fala, certo? Ou ele não tem a capacidade de fazer o processamento da transformação, da transdução da onda mecânica do som em sinais elétricos. Mas a área de interpretação dele está íntegra. E essa criança ela vai ter uma dificuldade imensa de desenvolvimento e, principalmente, de interação social. Porque a nossa interação social, basicamente, ela é feita a partir da linguagem. Então, o desenvolvimento da linguagem ele é fundamental. No Brasil, isso vai acontecer no final do século XX somente, e agora, no século XXI, é que a gente tem o desenvolvimento de uma língua brasileira de sinais, formação de professores, a presença de professores que saibam a língua brasileira de sinais. Hoje, em várias transmissões, principalmente as transmissões oficiais mesmo, em canais de TV aberta ou outros canais de comunicação, a gente tem a transmissão pela língua brasileira de sinais. Mas, para vocês verem o quanto que nós estávamos atrasados, na década de 20 do século passado, em Washington, nos Estados Unidos, eles abriram a primeira universidade só para surdos. Não era para criancinha, já era uma universidade só de surdos. Porque a população é bastante grande, hoje nós temos a tecnologia para isso, já existe no Brasil, inclusive, um dicionário de surdo e mudo para médico, para medicina. Porque a língua brasileira de sinais, ela não é simplesmente uma tradução daquilo. Você cria um sinal específico para os verbos, os substantivos, os adjetivos e etc. Por isso que tem muita gente que sabe a língua brasileira de sinais, ela consegue ouvir e transmitir, fazer a tradução, mas, por exemplo, ela não sabe ler. Ela só sabe ouvir e fazer a tradução para a língua de sinais. Por que esse dicionário, por exemplo, para a área médica é importante? Porque o médico precisa e o próprio paciente também precisa conversar e entender. Então, o médico não obrigatoriamente precisa, mas o paciente ele pode levar a informação e informar o médico. Olha, o dicionário é isso. Isso aqui eu quero dizer. Como é que é uma enzima? Como é que é fígado? Não sei, porque eu não conheço, mas tem termos hoje já na língua brasileira de sinais, por exemplo, para fígado, estômago, intestino, cabeça, cérebro, todas essas coisas temos já traduzidas, identificadas. Né? Então, a linguagem, tecnicamente, a gente vai falar da importância e do desenvolvimento dela. Uma das grandes contribuições para a linguagem foi feita por esse pesquisador americano, o Chomsky. E o Chomsky, lá nos anos 50, início dos anos 60, ele vai propor algo bastante interessante. Ele vai dizer que a linguagem é algo inato a nossa. Nós temos mecanismos neurais capazes de gerar linguagem. Então, toda criança tem essa possibilidade. Aí, acontecer que a criança sensibilizou a outros falantes, e o que a criança
criança vai aprender é exatamente apenas a produção dos fonemas e a sequência de regras gramaticais que existe. Mas que os mecanismos neurais que estão por trás da definir a linguagem já estaria no nosso cérebro. E o que o Chomsky vai propor é que isso é universal. Universal no seguinte sentido. Toda a linguagem transformou com que a comunicação, direto, podem ser completas, estatísticos, eu vou ter estruturas de forma de ação, e os complementos. Então, o que o Chomsky vai propor é que, olha, essa estrutura ela é algo natural. O que vai acontecendo ao longo do tempo, em termos cultural, é cada sociedade criar as suas regras, mas por trás são as mesmas. Tá? E aí você vai ter linguagens diversas. Algumas línguas, não estamos falando mais de linguagem, a língua que vai representar a forma de você simbolizar aquilo que nós temos chamado de linguagem, que pode ser falada, escrita, e etc. E a gente tem uma diferenciação. Algumas são mais simples e outras mais complexas. Em termos de produção de fonemas. O italiano, por exemplo, ele é considerado uma língua simples por causa disso. Você tem para cada símbolo definido, para cada letra, um único fonema. Português, mais ou menos, mas se você for ver o espanhol é mais simples ainda, porque ele tem menos fonemas do que o português. Dizer, por exemplo, duas línguas, 5 letras vogais. No espanhol, tem 5 letras vogais, 5 fonemas vogais. Só. No português, você tem 5 letras e tem mais do que 5 fonemas. Então, você tem o E. Então, uma única símbolo, a única letra, vai ter fonemas diferentes. Então, ela se torna mais complexa. E isso a gente propõe que quanto mais complexa é a língua, mais difícil, mais tempo você demora para aprender, e mais difícil fica a língua em si. Que justificaria, provavelmente, porque que nós, brasileiros, facilmente entendemos os espanhóis falando em espanhol, mas os espanhóis têm mais dificuldade de entender nós, brasileiros, falando em português. Para nós, a língua deles é mais próxima da gente e a nossa é mais distante do que a língua deles. Então, como é que a gente vai ter o desenvolvimento dessa linguagem ao longo dos anos? Então, a primeira coisa que nós temos que olhar a linguagem ela vai ser uma forma de comunicação. E aí eu vou ter várias formas de expressar alguns símbolos. Então, logo no início, nos primeiros 3 meses, o que é que eu vou ter? Eu vou ter vocalizações. Considera a informação de palavra em si. E essas vocalizações vão ser repetições, principalmente inicial de vogais, e depois a gente tem alguns sons, a gente chama sons culturais, que é exatamente. E nesse momento, isso não tem uma característica linguística. Está relacionado a linguística. E, basicamente, essa produção desses sinais ela não tem muita relação com o entorno, da mãe em si. É só uma ativação do sistema fonador. Então, você está promovendo uma ativação desse sistema. Aí a gente já tem algumas coisas importantes, que é o sorriso. Aí eu estou colocando o sorriso porque é um movimento, é um controle, é uma resposta motora reflexa da face. Depois que começa a ter os movimentos crus,
principalmente quando tem um estímulo sonoro, né, mais intenso, tá? E aí ela já começa a ter uma resposta, né, a sons externos. Especialmente, né, a resposta, né, A, né, que é associada, né, que é o público, tem mais contato, mais interação, né, inclusive interação somática. E já tem pequenos movimentos oculares em relação às fontes sonoras. Então, você faz um barulho e aí a criança começa a mexer. Nessa idade, até os 3 meses, a criança ainda não tem ainda um processo de atenção. Mas já sei que se faz um determinado local e a criança busca, né, a origem desse som, né, pelo movimento popular. Até os 6 meses, né, a gente já começa a ter uma vocalização, né, mais próxima da linguagem. Então, o que eu tenho? Inicialmente, é puramente ativação do sistema vocal. Depois desse sistema, essa ativação, ela já começa a ter significado. Certo? Tá? E aí, então, ela começa a ter, né, uma sequência, né, um ritmo muito mais próximo. Aí aqui a gente vai dizer essa fase da relação, que já é, né, realmente a produção de fonemas e a repetição desses fonemas. Tá? A outra coisa é que a criança começa a responder, ela não começava já, primeiro 3 meses, a responder reflexamente. Agora, não só responde agora, ela se acalma, mas ela passa, né, a ter uma resposta à música. Nada mais do que a música tem um som complexo e ritmado. Então, ela começa a responder e se acalmar com essa resposta a sons ritmados. E aí, a localização do som, não só mais pelo movimento ocular, mas pelo movimento da cabeça. Já próximo de 1 ano, é o que a gente vai dizer que ela está na fase de pré-conversação. Então, ela já vocaliza, ela já começa a vocalizar termos, junções de frases, de palavras, de fonemas, ela já vai localizar muito facilmente a fonte, busca, não só o movimento ocular, o movimento da cabeça, ela começa a se parar em pé, ela já começa a se colocar no chão, ela já vai em busca, né, do som, da fonte sonora, fazendo movimentos complexos. E ela começa a responder. Né? Você dá um comando, né, sonoro, ela responde, né, a esse comando. E começa a repetir o som. Essa é uma fase importante, porque é um momento de treinamento que a criança está fazendo para executar todos os circuitos neurais envolvidos com a produção desse comportamento motor. Porque nada mais é a falta, sabe? E tem um comportamento só. Ativando a musculatura da face, a língua e a respiração. Então, são sistemas que são ativados independentes. Mas a é super isso para fazer para nós, vai permitir uma colocação. Aí, no início do Professor? Tá? Então, aqui nós vimos, né, que que é que tem de grande mudança nessa fase, né, dos 6
ao nono mês. Grande interação. Primeiro, que a resposta que a criança vai fazer à fonte sonora, e busca da fonte sonora, elas são complexas. Os primeiros 3 meses é movimento dos olhos, puro. Tá? Dos 3 meses aos 6 meses, ela faz movimento da cabeça. A partir dos 6 meses, a criança já está, inclusive, gateando, já está se deslocando. Ou algumas já estão, inclusive, já no meio, já começando a andar. Então, a criança, ela busca a fonte sonora. Ela pode sair, por exemplo, de um cômodo ao outro, porque ela está ouvindo a voz da mãe, do pai, em um outro ambiente. Ela já busca a busca da fonte sonora, agora é um ambiente complexo. Segundo, ela já vai responder a chamadas direcionadas a ela pelo nome. Você vai dizer, bebê, o nome da criança. A criança já responde aqui. E daí ela já está produzindo vários fonemas, juntando vários fonemas de uma forma complexa, que é o que nós chamamos de fase pré-conversação. Ela não forma ainda frases, mas ela já consegue reproduzir palavras, formando palavras e falar palavras. Quando ela chega no próximo ano, aí ela vai localizar, a gente localiza também o som no sentido para baixo, se ela está em qualquer posição superior, ela consegue identificar. Inicialmente, o som era visto exclusivamente só no horizontal, né? A localização espacial para a criança antes de ter isso. Sim. Eu pedi para falar mais alto. Ok, perfeito. Estão me ouvindo melhor agora? Só veja aí. Então, certo. Então, nessa parte, o que a gente vai ter? Ela vai aparecer a palavrinha mágica. Não. Então, veja que interessante. Então, no início, ela começa agora, a partir quando chegar próximo do primeiro ano, a ter significado. Os sons passam a ter significado. O que significa que o som vai ter significado? É que a criança vai responder com determinados comportamentos a partir da informação sonora. Veja, que a criança, alguns comportamentos, ela vai moldando por estímulo. Aquilo pode ser agradável ou desagradável. Mas agora ela vai poder, vamos dizer, o nome dela, e ela vai orientar a sua atenção para aquela pessoa que está chamando o nome dela. Ou ela vai entender a palavra não, que aquele comportamento que ela está executando para. Então, é o momento que começa a ter significado. Significado específico de algumas palavras. E aí, já parte, depois disso, ela começa a entender algumas palavras que são reproduzidas constantemente. Então, é o som e a presença do objeto. Então, veja, ela já vê algumas coisas que são ordem, como não, o seu próprio nome, entender agora mamãe, papai, comida, e etc. Tá? Ela já vai fazer comportamentos por ordens, tá? Essa aqui que a gente diz, ela vai bater palma, dar tchau. Então, você vai dizer, bate palminha, palminha, bebê. Aí ele vai bater palma.
Na Charlie, então, assim, ele já consegue fazer a transdução de uma, né, a frase num determinado comportamento. Então, ele vai gradualmente, né, incorporando, né, essas questões. Tá? Aí ele vai produzir também as primeiras palavras, ele vai inventar palavras, vai dizer coisas que a gente não vai conseguir, né, entender. E, basicamente, é esse processo de treinamento do sistema dele. E aí, quando chega, né, já a partir de 1 ano, aí a criança vai já começar a dizer as primeiras palavras. Essas palavras, elas não vão ser diferenciadas de uma forma complexa. Ela vai pegar uma palavra e generalizar. Ela pode, por exemplo, né, se em casa ela tem um cachorro, né, e associa o nome ao cachorro, ao cachorro, ao cachorro. Ela passa a generalizar qualquer animal, né, pequeno, próximo do cachorro, ela vai chamar de cachorro, vai chamar gato de cachorro a primeira vez que ela vê. Mas ela já começa a ter já a produção do significado de que aquilo ali que é próximo daquilo é cachorro. Né? E aí ela já começa, né, a utilizar isso. Ela já vai identificar, né, alguns objetos da casa, nomeando esses objetos. Ela vai identificar parte do corpo dela. Né? Então, você vai lá e diz, cadê o bebê? Cadê a orelha do bebê? Ela já começa a identificar parte do seu próprio corpo. Ela começa a identificar os objetos, né, com que ela convive. Né? E vai repetir as palavras mais familiares, mais comuns que se usa em casa. E daqui ela já começa a ter uma questão importante, que é demonstrar a primeira habilidade de contar. Né? Que aí é uma outra coisa que depende também da linguagem, mas de uma forma mais complexa, que é a identificação, né, dos números. E aí, já no segundo ano, né, ela já vai fazer frases um pouco mais complexas, usando 2 palavras, usando, por exemplo, né, um substantivo, né, e um adjetivo, um substantivo e um verbo. Né? Então, já começa, né, a criar essas primeiras fases. Ela vai localizar o som de todas as origens e ela vai prestar atenção, né, a quando você conta a história. Essa história, você pode simplesmente só estar relatando a história, ou relatando a história e mostrando, né, imagens, né, e a criança já começa a ter mais atenção que antes, né, ela vai identificar, que antes ela identificava a parte do corpo dela, ela dizia, a minha orelha, ela ia e tocava, agora ela mesma vai ver, orelha do bebê, nariz do papai, dedo da mamãe. Então, ela vai identificar a parte do corpo que antes ela identificava nela, ela identifica o corpo. E vai, né, já identificar a si mesmo, né, e usar o próprio nome. E aí, no segundo, no terceiro ano, é que realmente a gente diz, né, que a criança, né, tem a linguagem propriamente dita. Ela já vai formar frase, já vai formar frase de uma forma correta, né, conforme a língua, claro, porque aí o que vai definir as regras gramaticais é a língua. Então, na verdade, a sequência, né, vai começar a identificar as palavras, né, de significado de orientação espaço-temporal, essa ideia, né, de aonde está, quando. Né? Então, neste momento, né, a criança começa a desenvolver realmente a sua capacidade de linguagem, e daí ela, inclusive, já está, né, preparada, né, para ser, né, alfabetizada. Tal, isso. Então, quando a gente pergunta, é muito comum os pais saberem assim, quando é que a criança, né, pode ser alfabetizada?
essa questão parece que ela é bem ampla a resposta. Ela pode ser alfabetizada já desde cedo, 2, 3 anos, até os 6, 7 anos. Não há uma necessidade de fazer uma alfabetização muito precoce, mas também não se pode deixar para fazer muito tardio. Mas, em alguns países, por exemplo, a alfabetização ela só vai acontecer, né, com 6 anos de idade, e nem por isso as crianças, os adultos desses países, como na Suíça, né, você não tem nenhuma prejuízo do desenvolvimento, né, mental. Ok, então a gente viu um pouco do desenvolvimento da linguagem, né, no humano. Como é que é a linguagem, né, nos animais, né? A gente sempre, quando está querendo entender os mecanismos por trás, a gente vai olhar nos sistemas mais simples, né? E a gente percebe que algumas espécies usam, né, mecanismos de comunicação bastante complexos. A principal, mais conhecida por detalhes, é estudado, né, sobre abelhas, em que a gente tem, né, algo bastante interessante. Então, na verdade, a abelha, na colmeia, ela faz uma dança e, conforme o sentido, a dança é simples de se formar. Ela faz esse movimento, vem para esse lado, fica fazendo isso, ou vem para cá. Ela pode fazer também aqui, né? Ela pode descer, fazer isso, e assim sucessivamente. E o que se demonstrou é que este movimento que elas fazem dentro da colmeia, eles estão relacionados à orientação da posição do Sol com a fonte de alimentação. Então, imagine, né, que eu tenha a colmeia aqui, nesta posição, e se eu tiver, né, um alimento aqui, seja, a sequência for essa, o movimento vai ser isso. Se a fonte de comida estiver aqui, num ângulo, né, a sequência do movimento vai ser essa. E se a sequência, a presença da fonte de alimento estiver aqui atrás, em vez dele fazer para frente, ele vai fazer agora para trás da dança. E se a fonte de alimento está na frente, ele faz esse movimento para trás, se a fonte do alimento está aqui atrás. Então, esse, né, é um padrão bastante conhecido, né, numa estrutura animal, né, um animal bastante simples comparado, né, com nós seres humanos. Outros animais que têm bastante utilidade, né, esse aqui, né, são os pássaros. Então, veja, aí é um som complexo de um pássaro. Aqui o que nós estamos vendo nessa figura que está aqui abaixo do pássaro é o que nós chamamos, né, de espectrograma ou fonograma. Então, aqui seria o tempo, aqui seria a frequência, e as cores significam a intensidade. Né? Neste quadro aqui, o que a gente tem, né, é o seguinte: aqui eu tenho um pássaro adulto. Então, é esse espectrograma feito de um pássaro adulto. E aqui é um pássaro pequeno, né? Ele tem, acho que aqui 40 dias, se eu não me engano. E aí o que a gente percebe é que no início o som dele é bem diferente desse aqui. E aí, com, né, o crescimento, né, desse animal, do filhote, ele vai aproximando o padrão do som dele para, né, o adulto, que eu chamo de tutor. Significa que esse pássaro ele aprendeu a executar este movimento. Então, o que a gente sabe hoje é que existem pássaros que nós chamamos pássaros cantores. A gente fala pássaros cantores, são os pássaros que têm esta atividade
de aprender ou de modificar a forma de cantar. É um pássaro que é altamente complexo, né? É o papagaio, por exemplo, ele aprende, inclusive, a imitar a voz humana. Enquanto que outros pássaros, né, eles nascem e fazem aquele som contínuo a vida inteira, desde pequenininho até adulto. Ele não muda ao longo da vida. Então, vários pesquisadores, inclusive um brasileiro que mora nos Estados Unidos, chamado Cláudio Mello, né, foram estudar qual era a diferença desses pássaros, o que tem por trás, por que um pássaro aprende e o outro pássaro não aprende. Então, uma forma de se fazer, de estudar o funcionamento cerebral, é a gente observar o seguinte: o que ocorre no cérebro enquanto está executando determinado comportamento. Então, o que ocorria no cérebro dos pássaros cantores, quais eram as áreas no cérebro que eram ativadas, e dos pássaros não cantores. Então, a primeira coisa que a gente vai saber é que vão ser ativadas as áreas cerebrais responsáveis pelos motoneurônios da laringe, do pássaro, para fazer barulho. Certo? E quais as outras áreas no cérebro? E aí, o que o Cláudio encontrou foi esse resultado bastante interessante. Então, isso aqui, do lado, desse lado aqui, a gente tem atividade neural quando um pássaro não cantor está executando o seu canto. Certo? Então, o que a gente tem aqui? Aqui nessa parte mais do tronco cerebral do animal, eu estou ativando essas áreas que são áreas responsáveis pelas áreas motoras. E essa grande área aqui cortical. Já o pássaro cantor, ele ativa as mesmas áreas, mas também diversas outras áreas corticais. Uma área, inclusive, mais anterior e um circuito posterior. E que essas áreas, inclusive, elas se tornam mais ativas conforme ele vai aumentando a complexidade do som. Mostrando a plasticidade e a complexidade dos mecanismos neurais envolvidos com a produção do som do pássaro. Que, neste caso, dos pássaros que aprendem, ele não é simplesmente a ativação do sistema motor, mas outros sistemas também estão envolvidos. O Cláudio, esse dado aqui, juntamente com o Cigarro, executando desse aluno, Cristiano, que mora em Belo Horizonte, ele teve aqui há alguns anos, 2015 até 2017, e o que a gente foi estudar como é que ocorre algo semelhante que se fez com os pássaros no sagui. Já que o sagui é um animal que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte, e basicamente o que a gente fez foi estudar o animal vive numa área que tem acusticamente ela é isolada, o animal então ficava dentro e ele era colocado em algumas situações. Uma delas era vendo quando o animal fazia uma determinada vocalização, o que acontecia no cérebro dele. Então, era uma vocalização espontânea do animal. A outra era quando o animal ouvia uma vocalização de um outro animal, mas feita sistema, a gente gravava a vocalização e repetia essa vocalização aqui dentro. O que acontecia no cérebro do animal? E a terceira condição era que a gente colocava o som e o animal respondia. Então, quando eu botava o som, podia acontecer duas situações. O animal ficava quieto ou o animal poderia reproduzir o som. E, basicamente, os sons que a gente trabalhava era esse aqui. Vocês provavelmente já ouviram várias vezes esse som aqui em Natal. Então, esse é um som que aqui nesse espectro a gente vê
ele emite numa mesma frequência, próximo de 8 Hz. Então, aqui ele faz, né, esse som. Ele reproduz de novo, né? Então, esse som, né, ele tem a facilidade de ser transmitido dentro de uma árvore pelas folhas. Ele não tem uma complexidade, então ele consegue atravessar facilmente. E é por isso que é chamado, né, uma chamada de longa distância do animal. Então, o animal emite e geralmente os outros animais vão reproduzem, né, semelhante. E um outro som, que é esse som, né, é um som que ele responde principalmente quando ele está sobre uma ataque, está, né, sobre ameaça. Né? E o que a gente viu é que as respostas, né, que as respostas neurais do animal eram diferentes quando ele ouvia, então, quando ele ouvia isoladamente, quando ele ouvia e respondia, e quando ele ouvia, ou quando ele emitia o som sem ouvir, né? Emitia o som isoladamente. E ele tinha, né, ele tem uma representação de atividade neuronal semelhante a nós, né? Parte posterior, não só da área de ouvir, né? Então, quando você tem um córtex auditivo, é uma área, e uma outra é a área de Wernicke, que é a área de interpretação da linguagem. Então, no Sagui, quando ele só ouvia, você via só ativação da área auditiva pura. Enquanto que quando ele ouvia e depois ele emitia o som, ele tinha ativação da área auditiva e de uma área posterior a essa área, que seria semelhante à área do Wernicke, que provavelmente seria uma área fundamental para o processo de interpretação da vocalização. Então, isso, né, é o que seria, por exemplo, né, no caso, né, que a gente veria no humano. Eu estou com imagens de atividade cerebral. Então, o que é que eu tenho? Aqui é quando o indivíduo está ouvindo palavras, então aqui eu estou vendo a ativação da área auditiva, sempre do lado esquerdo, né, e aqui a interpretação. Aqui ele está lendo palavras, né? Então aqui o córtex visual primário, aqui já a área de interpretação, veja que são áreas similares, né? A interpretação da audição como da visão. Aqui ele está falando, né? Então ele ativa a área de Broca e ativa também as áreas motoras. E aqui ele está só pensando em palavras, em processo de imaginação. E tem parte da área de Broca também ativada. E essas duas áreas, que é a área de Broca, seria essa aqui, então seria isso aqui, a área de Broca, que é a área de Wernicke. Então, e eu tenho esse feixe, né, que é um conjunto de neurônios que estão aqui, se projetam para essa área. Então, todas as vezes que eu estou falando, eu estou ouvindo o que eu estou falando e estou comunicando a área ou que eu estou ouvindo, né, eu consigo reproduzir. Então, muitos dos testes que a gente faz para avaliação da linguagem é avaliar, se eu tenho lesão nesta área, se eu tenho lesão nesta área, ou se eu tenho lesão aqui no feixe. Quando eu tenho uma lesão no feixe, eu tenho dificuldade de fazer o processo de reflexão que eu estou ouvindo. Então, os circuitos neurais envolvidos, né, a gente tem aqui, né, neste, né, aqui no caso, está escrito, a gente tem, são imagens de ativação. Então, eu tenho aqui do hemisfério esquerdo, nesse lado aqui, hemisfério esquerdo,
e aqui hemisfério direito. Em cada situação aqui, eu tenho uma condição específica. Então, em primeiro, o indivíduo, né, aqui ele vai ter uma história, né, em Tamai, que é o nome dessa língua, né, que está escrito aqui, que eu não entendo, é uma língua indiana, poucas pessoas falam, né? E aí o que ocorre? Isso aí é um cidadão francês que não conhece essa língua, né? Então, se ele está ouvindo essa língua, ele não consegue ter ativação de outras áreas, a não ser as áreas relacionadas à audição. Então, aqui, olha, ele tem uma ativação tanto no hemisfério direito, esquerdo, e no hemisfério direito, na área auditiva. Aqui, olha, eu já tenho, tá, uma lista de palavras. Você está ouvindo uma lista de palavras em francês. Eu tenho um indivíduo que ele é natural, França, ele fala francês. Aqui, olha, ele tem ativação das áreas auditivas no hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Mas aqui, olha, como ele está executando a lista de palavras em francês, a área de bloqueio já começa a ser ativa. Tá? E aí, e assim sucessivamente, né? Ou seja, você vai permitindo com que, se eu ouvir um som, eu não vou só mesmo ouvir o som, e o som super igual. É como nós, alguém aqui fala árabe, a turma? Então, para vocês, né, as músicas árabes são quase todas iguais. A sensação que a gente tem é essa. Mas a sensação de uma pessoa que não fala português vai achar que as músicas em português são muito parecidas. Certa vez, né, nós organizamos um evento aqui em Natal, né, em 2001, num hotel que não existe mais, mas antes ele existia lá em Jeripapu, né, e tinham vários estrangeiros, e como foi realizado no mês de junho, né, numa noite, né, o encerramento do evento, a gente contratou, né, um trio do forró de serra, zabumba, triângulo, sanfona, e eles, né, tocaram todo o repertório do Luiz Gonzaga. Depois de muitas caipirinhas, é claro, mais ou menos uma hora do grupo está tocando, né, um colega holandês chegou e disse para mim: olha, John, essa música de vocês ela é muito interessante, muito boa, a sonoridade espetacular. A única coisa é que ela é muito longa, não para nunca. Para ele, né, era uma mesma música, não tinha mudado nada. Por quê? Porque a fala fazia sentido para ele. A fala para ele, a língua que estava sendo executada, era muito coisa um instrumento. E o que estava mudando era a fala, era a história que estava sendo contada, né, em cada música. Certo? Então, isso é o que vai acontecer, né, no nosso cérebro. Se eu ouvir, por exemplo, uma palavra, alguém falando árabe, eu vou ativar minhas áreas auditivas. Minha área de interpretação não vai ser ativada. Né? Porque eu não vou, né, compreender aquilo como, né, uma linguagem. O músico italiano, você já viu isso, professor? E o músico italiano, ele levou esse experimento outro nível. Ele simplesmente criou a música inteira em uma língua inventada e botou na Itália para a galera escutar como se fosse inglês. Para mostrar que o povo lá, não perder. Exato. Resultado, a música se tornou totalmente na Itália. Acho que nos anos 90, tinha alguém, eu não sei se era do Ceará, que cantava uma música de uma paródia, falando que estava passeando numa rural, que atolava, como se fosse falando numa sequência semelhante a um árabe. Que de longe você ouvia, você achava que era uma música árabe. Na verdade, ela estava falando em português, mas usando a tonalidade,
né, semelhante. Então, a ideia que a gente tem hoje, né, sobre a questão da interpretação da linguagem é que toda vez quando eu estou ouvindo um som, ou vendo alguma coisa, né, porque a linguagem não é só em relação à questão do som, certo? O sistema de linguagem é o sistema que vai dar significado. Isso é que é importante. Não é a reprodução do som, capacidade de falar ou de ouvir, tá? Mas dá significado. A linguagem é para isso, é para dar significado. Ok? Então, neste aspecto, é por isso que se uma criança não tem capacidade de ouvir, ela tem que imediatamente ser exposta a um outro tipo de comunicação, outro tipo de linguagem. Por isso que é fundamental fazer o diagnóstico precoce nas crianças se eles são surdos e mudos. Porque ou eu avaliar se tem a capacidade de eu colocar implante, se for problema coclear, ou, né, colocar para ela ser exposta à linguagem de sinais, o mais precoce possível. Porque isso vai fazer com que ela desenvolva linguagem. E desenvolver linguagem significa desenvolver a capacidade de dar significado para as coisas. Então, aqui é mais ou menos, você acredita que a sequência é essa. Então, imagina, eu tenho uma imagem. A imagem aparece. Primeira coisa que eu vou fazer, né, do meu processo, é dar características, né, primeiro, uma categoria geral. No caso, se é a imagem de um gato, a primeira coisa que eu vou é entender que aquilo é um animal, entender se esse animal ele é selvagem, se ele é um animal doméstico, né, que tipo, qual possível característica, até eu chegar a definir, né, o significado dele no formato que eu sei, que pode ser o formato de escrita, ou só no formato sonoro. Se eu for alfabetizado, né, eu vou ter a capacidade de fazer o significado escrito sonoro. Mas se não, se eu não for alfabetizado, eu vou ter só o significado sonoro daquilo. E se eu for surdo, né, eu vou poder ter escrito e poder fazer pela linguagem, né, de sinais. Né? Ou a representação labial. Então, eu vou ter a questão do significado. Então, a capacidade de gerar o significado é que vai ser importante para a linguagem. Né? E do mesmo jeito, quando a gente vai, né, fazer a produção, né, da fala. Né? Então, na questão, sempre vai ser essa. Eu vou trabalhar em várias sequências. Eu vou identificar a questão sonora, a questão escrita, e isso me dá o significado. E ao dar o significado daquele objeto, eu posso construir, né, uma lógica por trás daquele significado. Então, na hora que eu vejo, por exemplo, a imagem de um gato, e que eu identifico aquilo, por uma categoria geral animal, eu já estou colocando naquela imagem, ou naquele texto, ou naquele som, algo, ser vivo. Ser vivo implica nascer, morrer, etc, etc. Então, eu já admito, já incluo ali várias categorias, várias propriedades daquilo que eu estou interpretando. Com isso, eu vou fazer a minha linguagem o mais complexo possível. E, então, né, na nossa comunicação, no nosso processo de linguagem, esse esquema, né, ele mostra ali exatamente como a gente estaria fazendo o processamento da linguagem. Então, eu vou ter a mensagem, eu estou chamando de mensagem, pode ser uma mensagem sonora, escrita, pode ser uma figura, tá? Então, eu tenho várias possibilidades de fazer essa codificação. E eu vou ter, né, o que eu chamo, né, de codificação linguística,
da linguagem em si, que vai falar da parte, né, da gramática, em que eu vou dar significado, vou dar funcionalidade para aquela, né, a mensagem que está sendo. Então, por exemplo, se eu dou funcionalidade que aquilo é um ser vivo, eu vou dizer, isso é vegetal ou animal? Se, né, eu aprendi dessa forma. E assim sucessivamente, até eu sendo, né, alfabetizado, tendo a possibilidade de produzir essa informação por fala, aí eu vou, então, construir a linguística disso, eu identifiquei, categorizei, produzo uma informação, né, de som daquilo, ou seja, identifico aquela informação está associada a que fonemas? A esse. Como é que se escreve? Assim. Se eu não tenho um domínio, não tenho uma formação, né, de letramento daquela língua, né, eu vou só fazer a construção do fonema. Tá? E eu posso, né, se eu não tenho um domínio. E aí, o que pode acontecer? Pode ser que eu produza os fonemas para produzir a frase, mas sem ter uma associação aos fonemas, né, e a representação daqueles fonemas que são as letras. Caso o indivíduo seja analfabeto, isso é fora. Então, se eu vejo o animal, a imagem é identificada, eu identifiquei, tal, eu vou dizer, não, é um gato, eu sei que é um gato. Mas eu não sei traduzir esta informação em sequência, né, do símbolo, né, escrito, que são as letras. Certo? Eu não for alfabetizado. Então, veja, a capacidade de produzir os fonemas, a gente faz isso independente. A gente só precisa se expor à língua. Agora, a capacidade de identificar os símbolos, que são as letras correspondentes aos fonemas, a gente só tem se a gente for educado, se a gente for para a escola. Então, o que a escola vai fazer, né, o processo, né, educacional vai ser esse, vai servir, né, de fazer com que a criança entenda que cada fonema tem a ver com a letra e aquele conjunto de fonemas forma uma palavra, por isso que a palavra está igualizada por fonema. Ok? E dentre das patologias relacionadas à linguagem, né? Então, aqui a gente tem dois tipos de desordens de compreensão, e aqui a gente tem várias desordens de produção. Veja que o número de desordens de compreensão é bem menor. Porque, na verdade, mas apenas a compreensão da linguagem. Então, a gente tem uma compreensão auditiva pobre ou visual. Ou seja, na verdade, eu tenho uma dificuldade no meu sistema auditivo ou uma dificuldade no meu sistema visual. Certo? Basicamente, é a questão de entrada. E a outra, né, a produção da linguagem, da fala, propriamente dita, ela é muito complexa. Então, eu posso ter uma articulação de palavras, eu vou chamar frágil, ou pobre, né, ou deficiente, e isso pode ser por vários problemas. Pode ser problemas articulares, pode ser problemas da musculatura, da língua, né, etc. Agora, eu tenho muitas alterações que são mais centrais. Então, aqui eu tenho mais questão relacionada à parte motora. Essas outras, a maioria, né, são partes, né, de alterações no sistema nervoso central. Que é o déficit de encontrar palavras. Ou seja, o indivíduo, ele parece, né, quando você, né, conversa com ele, ele tem uma habilidade, né, considerada normal, mas ele tem dificuldade de encontrar determinadas palavras. Quase, né, dá a sensação, o indivíduo, inclusive, se queixa muito, como se tivesse déficit de memória. Na verdade, você faz vários testes com ele e não tem déficit de memória. Tem déficit de
a expressar algumas palavras, e geralmente essas palavras elas estão agrupadas ou por semelhanças fonéticas ou de significados. Também eu tenho a incapacidade de controle. Veja, na hora que eu estou aqui falando, eu estou igual a parte motora, né? Eu elaboro, né? Planejo, faço, né, o processamento motor e vou ver se eu posso executar aquilo que está correto ou não. E vou corrigindo. Às vezes não dá tempo e sai algumas coisas erradas. O indivíduo que tem isso involuntário é como se ele tivesse a dificuldade desse controle. É quase, né, a falta, né, de uma avaliação prévia. Então, a gente fala muito. O indivíduo que tem sintomas semelhantes é a síndrome de Tourette, né? Que é uma síndrome geralmente com alterações motoras. O indivíduo ele se mexe muito e fala sem controle. Alguns indivíduos que têm síndrome de Tourette, ele está aqui parado, é como se fosse um de vocês estivesse, você está prestando atenção à aula, está, vez quando, oi, ai, fala espontaneamente, palavras ficam saindo, porque ele não tem o controle dessa expressão. E muitas vezes, né, utilizando, né, palavras como desagradáveis ou palavrões. Né? A dificuldade, inclusive, gramática, o indivíduo ele falava normal, ele tem uma lesão, e agora ele não consegue construir a lógica gramatical daquela língua. Tá? Várias outras. Né? Uma questão importante é que essa capacidade, por exemplo, de expressar nomes, identificar as coisas, ela é também por categoria. Então, eu posso ter uma pessoa que tem uma lesão, né, trauma, na região temporoparietal, na esquerda, e ele fica com dificuldade de dar detalhes. Então, ele vê uma imagem, ou ele ouve um som, ele, por exemplo, de um gato, ele vai dizer, é um animal. Ele vai dizer que animal é. Ele vai dizer, é um animal felino. Mas para ele vai ser felino. Um gato e um leão. Ele sabe, ele reconhece que são diferentes, o gato e o leão. Mas ele não consegue processar simbolicamente os nomes, gato e leão. Ele só consegue chegar até felino. Tá? Tipo, né, eu lembro bem de uma paciente que uma professora que eu tive, né, lá na USP, que ela levou para a gente ver, que era uma menina, que ela era, né, bailarina, né, levou um trauma, inclusive uma queda, uma dança, né, e ela normal. Passar aqui, quando ela fez dança, ela não conseguia construir isso verbalmente. Mas, então, quando se mostra aí depois o mercado algo que é ela consegue construção. Hã? É porque estava distante. Sim. Caso da dislexia, né? A dislexia, ela, mais ou menos, ela é uma síndrome, ela pode ser várias coisas. Né? Uma delas, que tenta se explicar, né, é que todas as vezes que eu vou falar alguma coisa,
Eu estou ouvindo também, antes, mentalmente, de expressar. Então, o que é que eu faço? Eu tenho dificuldade de produzir determinados fonemas. Aí, o que é que eu faço? Eu deixo de usar aqueles fonemas, porque eu não consigo expressar aquela determinada palavra. Você acredita que isso ocorre? Porque alguns sujeitos que têm dislexia, eles utilizam estratégias diferentes. Então, assim, o indivíduo que não sabe, né, não consegue dizer a palavra microscópio. Mas ele consegue dizer, para ele é mais fácil, né, porque ele não consegue fazer essa pronúncia desse tipo de palavra, que tem os micros. Fica difícil, os S para eles, juntar essas palavras que são compostas desse jeito, com S ele tem dificuldade. Aí ele não usa microscópio, ele diz o aparelho que a gente usa para ver coisas pequenas. Né? O que se acredita também que é em decorrência da produção de dificuldade de produzir os fonemas e de interligar eles para formar palavras, é que nas línguas mais simples, que são as línguas que têm menos fonemas, você tem menos pessoas com dislexia. Nas línguas mais complexas, que têm mais fonemas, tem mais pessoas com dislexia. Você encontra, né, crianças. Então, essa é uma explicação para isso. Ou seria defasado, né, essa questão da capacidade de você produzir, né, determinados subsídios. Essa é uma das explicações. Né? Mas é algo que ainda é obscuro. Né? Você sabe que você pode treinar, melhorar, por causa da aprendizagem, da articulação, e fazer os fonemas pelo menos semelhantes, ou treinar você fazer estratégias, né, de evitar usar determinadas palavras, usar outras, significados similares, mas com facilidade de você usar, produzir os fonemas.